Agradecemos pela congregação na sede. Obrigado por todas as congregações na cidade aqui e também em outros distritos e grupos. Obrigado, Senhor, por cada um, em todo o estado, na região, em todas as nações de África e fora. Senhor, oramos que seu Espírito possa iluminar, mostrar luz na sua palavra esta noite, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que o ensino da palavra possa haver transformação para os nossos filhos, transformação para os jovens, transformação para os pais e as mães, cada um membro e ministros na igreja, em nome de Jesus. Guarda-nos acordados, para que possamos vigiar e sermos impactados. A sua palavra possa impactar a cada um em nome de Jesus. Assim que falamos do arrebatamento, da vinda do Senhor, Senhor, oramos que o Senhor possa preparar a cada um para estar pronto para aquele tempo. Em nome poderoso de Jesus oramos. E toda a gente grite amém. Não é um chato, não é um grito, gritem todos. Amém. Deus te abençoe, pode sentar agora. Hoje estamos a estudar 1 Coríntios capítulo 15 e a partir do versículo 51 até 58. Vamos começar por verso 51. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O Paulo apóstolo aqui, na inspiração do Espírito de Deus, ele traz a palavra para a igreja de Corinto, para a igreja do primeiro século, e a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja gloriosa daquele tempo, para este tempo, é até ao fim dos tempos. Ele diz, eis que vos digo um mistério. Que mistério? Mistério o que é? É alguma coisa não conhecida pelas gerações passadas. E agora está sendo revelada, e essa nova revelação, escondida, desconhecida para pessoas do passado, do Velho Testamento, eram ignorantes, não tinham conhecimento dessa revelação. E agora, ele diz que digo-vos um mistério. Eu vos digo, eu declaro-vos um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse é o pronunciamento da morte sobre todos aqueles que são de Adão, a morte de Adão, que não será para todos. Existem aqueles que não dormirão, que não morrerão mais, mas serão transformados. E ele diz, no versículo 52, no momento, no abrir e fechar dos olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós vê naquele momento o facto de que o arrebatamento vai acontecer. Ele diz, e nós seremos transformados. No versículo 53 diz, porque convém que isto que é corruptível, fala do corpo, o corpo corruptível, a carne corruptível, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando alguém morre, ele é enterrado e o corpo decompõe-se. Então, nos dias da ressurreição, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão e aquele corpo podre, ele vai ressuscitar incorruptível. E ele diz, e o que é corruptível e o que é mortal, revista de imortalidade. No versículo 54, ele diz, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, este corpo que se pode decompor-se, quando é enterrado no chão, ele diz, esse corpo que pode apodrecer, que tem a tendência de ser comidos pelos vermes, então
este corpo incorruptível se revestirá em incorruptibilidade, e isto que é mortal, o corpo é mortal, porque o corpo é mortal, ele pode morrer, ele pode ficar doente, o corpo pode ser fraco, ele pode ser morto, e diz, então, este que é mortal revestirá de mortalidade. Isso quer dizer, o corpo como este, o corpo como dos anjos que não morrem, que não ficará doente, que vai por imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada. Os crentes vinham lendo isto no Velho Testamento e perguntavam quando é que isso vai se cumprir. E porque a morte foi tragada na vitória. 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No Velho Testamento. Ó inferno, onde está a sua vitória? No versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Quando és filho de Deus, quando o seu nome está escrito no livro da vida, no céu, a morte não é para ti, porque não há pecado. O crente que morre, justo, nova criatura, ele santo de Deus, sem pecado, sem condenação, não há medo de que quando ele passa pela morte, ele sabe que é uma transformação da habitação. Ele é transformado da terra e logo é colocado no céu. Há uma mudança da residência, mudança da habitação, a mudança de onde ele vive. Ele está olhando para frente, espera nisso, por isso que o apóstolo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não há guilhão da morte para os crentes, porque eles vão além disso. Mas para os descrentes, o guilhão da morte é como se fosse um escorpião, uma serpente picando alguém, e aquela morte vem como se algo terrível. E se está agradável a esses descrentes, quando eles morrem, eles, enquanto que para os crentes reforçam, que lhes dá a força para eles poderem vencer o Senhor. No versículo 57, mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o pecado, que dá-nos a vitória. Graças a Deus, vitória sobre a corrupção e mortalidade, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 58, portanto, por causa do ministério que vos mostrei, por isso, por causa da trombeta que vai soar e os mortos vão ressuscitar, e nós que somos crentes, que vivemos aquele tempo, seremos transformados e arrebatados. Portanto, porque a morte vai ser tragada pela vitória e o corpo será imortal e terão viver para sempre com Deus. Por causa disso, esperamos do aparecimento da glória do Senhor, que quando Ele vier, Ele vem para ti e vem para mim. Portanto, da alegria daquele dia, a glória daquele dia, por causa da coroa ou recompensa que teremos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não será em vão no Senhor. Se você está fora do Senhor, pecador, o seu trabalho é em vão. Se está fora do Senhor, como um apostatado, você se apostatou, você está derrotado, vive no pecado, na corrupção, vive a vida injusta, você não está no Senhor, o trabalho que você for a fazer, mas se está no Senhor, está salvo. O Espírito do Senhor está dando testemunho no seu coração que você é filho de Deus. Privadamente, no sítio público, está vivendo vitoriosamente a sua consciência, seu espírito, seu homem interior, está vivendo vitoriosamente. No Senhor,
o seu trabalho não é em vão. Essa é a passagem que acabamos de estudar aqui. Estou falando sobre vós, o ministério da transladação gloriosa. O ministério da transladação gloriosa. Há três coisas que queremos ver aqui. A primeira, a transladação dos piedosos para a glória. A transladação, eles vão sair desta terra, depois de serem salvos, há uma transladação dos piedosos para a glória. 2, o triunfo do glorificado sobre a sepultura. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó sepultura, onde está o inferno, onde está sua vitória? O triunfo dos glorificados sobre a sepultura. 3, nosso trabalho para o crescimento do evangelho. Do trabalho. O trabalho, o serviço que damos, o nosso trabalho para o crescimento da igreja, do evangelho. Primeiro ponto. A transladação dos piedosos para a glória. 1 de Coríntios, mais uma vez, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso está falando acerca do arrebatamento. É uma transladação dos santos, dos crentes, dos piedosos para a glória, sem pecar, sem ver morte. E ele diz, porque eis vos digo um mistério. Está falando sobre uma transladação gloriosa, onde seremos transladados fora desta terra, transladados para o céu. Para as pessoas que vão ter aquela transladação gloriosa primeiro. Essas são as pessoas que ouviram a transladação do evangelho. O evangelho já lhes levantou, já lhes tirou do caminho do pecado e lhes trouxe para a salvação. Porque somos ditos que Jesus Cristo começou a pregar e a dizer: o reino dos céus, o reino de Deus, já chegou. Arrependei-vos e credes no evangelho. Aquele evangelho torna-se poder de Deus para a salvação, para todos aqueles que creem, a partir desde os judeus até aos gregos, para os gentios. Quando aquele evangelho já tomou posse de ti, já te virou, já se arrependeu, você já tem a salvação do Senhor, há uma transladação do pecado para a salvação. E o evangelho, primeiro é a translação do evangelho. E também existe uma transladação graciosa. O Senhor se manifestou a sua graça sobre a sua vida, e pela sua graça vocês são salvos através da fé. E isso não é de vós, mas isto é o dom de Deus. Aquela graça já apareceu para ti pela salvação do Senhor e transformou a sua vida. E agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aquela graça de Deus transformou-te, transladou-te fora do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. É uma graça transladação. Primeiro é a translação do Evangelho, depois a translação graciosa, e existe também uma grande transladação, uma grande salvação que o Senhor deu a nós. E é um mistério por si mesmo. É por isso Paulo, ele foi perseguido e julgado, ele foi em todo lado, ele tomou pessoas, mulheres, homens, fora das suas casas, levou para as prisões, e depois, quando ele foi encontrado, através do Evangelho, a transformação aconteceu. A graça de Deus, a transformação aconteceu, e houve uma grande transladação. E depois do ministério do Evangelho, o ministério da graça, o ministério da grande transladação, grande transformação já tomou lugar. Aquelas são as pessoas que estão prontas para esta transladação. A transladação do piedoso para a glória.
porque eu vos mostro o mistério. Porque nem todos irão dormir, nem todos dormiremos, mas todos crentes, todos santos, todos pessoas transformadas, seremos transformados. No versículo 52 diz, no momento, no abrir e fechar de olhos. Na original diz que não é o fechar do olho, diz, é uma fração muito de menos de um segundo. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No versículo 53 diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É o que Jesus falou disto no livro de João 14, 1. Jesus estava falando para os seus discípulos, quando ele disse, não vos perturbeis, continue crendo em Deus, crede em mim. Crede em Deus como Criador, crede também em mim como um Redentor. Deus criou toda a gente, mas agora todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Cristo veio para que as criaturas de Deus tenham a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, possam se converter à vida e a Cristo através da fé, através da salvação, conversão. Você crê em Deus, que Ele é o Criador? Como agora? Credes também em mim. No versículo 2. Na casa de meu pai há muitas casas, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar para ti. Você está aí, ele foi procurar preparar lugar para ti. O céu é um lugar preparado para a pessoa preparada. O céu é um lugar puro para a pessoa pura. O céu é um lugar santo para a pessoa santa. Quando o sangue de Jesus Cristo já te lavou, te purificou, já te fez justo, santo, preparou-te para o céu. Cristo diz, eu vou preparar um lugar para si. No versículo 3 diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, falando acerca da vinda para a igreja gloriosa, vindo para os nascidos de novos, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tito 2,13. O que estávamos à procura? Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele está voltando de novo. Então, tenha estado qualificado para que, no versículo 14, ele diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, igreja, ele se deu a si mesmo para o mundo, para que o mundo possa ser salvo. Ele se deu a si mesmo para a igreja, para que a igreja seja santificada, ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade. Não há nenhum outro pecado, não é pequeno pecado, não é um pecado induzido que vai permanecer. Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Quando você está realmente santificado, Ele te lavou, Ele te prepara, Ele te purifica, Ele te faz especial. Não somente aquele cansado, aquele letárgico, não aquele que não tem interesse, não aquele todo momento cansado, zeloso de boas obras. E o arrebatamento que está a falar aqui
no 1 Tessalonicenses 4. Este é o mistério que o apóstolo Paulo estava a enfatizar quando ele disse: eis que vos digo um mistério. Todos não dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 14. Porque se cremos, 1 Tessalonicenses 4, 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que pela revelação do Senhor, para a revelação e palavra imutável do céu, para que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Na vinda do Senhor, Ele está vindo, não há dúvida disso. Os anjos proclamaram isso, os profetas pronunciaram isso, os apóstolos também enfatizaram isso. E todo o Velho e Novo Testamento sempre está escrito que o Senhor está vindo. E quando Ele vier, os mortos em Cristo irão ressuscitar. E nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. No versículo 16, porque o mesmo Senhor não é um anjo, o Senhor, Ele mesmo, descerá do céu com um larido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Esse é o arrebatamento. A ressurreição vai acontecer. Aqueles que morreram como crentes, dormiram em Cristo, como Estevão, ele foi apedrejado até a morte. Estamos ditos aqui que ele dormiu. E agora, com a vinda no céu, porque ele diz: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Quando o crente morre, o corpo está aqui na terra e sepultado, mas o espírito e a alma voltam para Deus, que Ele já deu. No dia da ressurreição, o que vai acontecer é que o corpo, e o espírito e a alma serão juntados de novo, incorruptíveis, e para viver para sempre no céu. Ele diz, em aquele tempo, quando Ele vier dessa maneira, diz que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Alguém diga amém. É o que vai acontecer, é o que aconteceu com Enoque, com Elias. Olha para Hebreus 11, 5. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. O que isso quer dizer? Os que todos pecaram e destruíram a glória de Deus, mas esse Enoque era pecador como qualquer. Ele, se não tivesse andado com o Senhor, se tivesse andado contrário ao Senhor, vivendo contrário com Deus, vivendo contrariamente com Deus, até os anos de 64, ele se arrependeu. Ele conheceu que houve um Deus no céu. Ele soube que aquele Deus é um Deus juiz. Ele vai julgar todos os males, todas as iniquidades, todas as transgressões do homem. É por isso, vais encontrar isso em Judas capítulo 1. E ele se converteu. Ele creu em Deus. Por causa disso, ele mudou a sua vida. E ele andou com Deus.
e dois não andarão juntos a não ser que concordem. Ele veio para a concórdia. Ele se alinhou, associou, teve comunhão com Deus Todo-Poderoso. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele andou com Deus, ele agradou a Deus. Assim que esperamos a vinda do Senhor no arrebatamento, nós também temos que ter a mesma forma. Esta fé que abandona o pecado, a fé que se converte do mal, a fé que se concorda com Deus na sua palavra, a fé que agora vive e faz as obras, ele andar com Deus todos os dias consistentemente. É por isso que ele diz no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como é que ele vem a Deus? Ele vem a Deus para a salvação, ele vai a Deus para a transformação, ele aproxima de Deus para a conversão, é para a renovação da sua vida. Ele se aproxima a Deus para que o poder de Cristo, o Filho de Deus, possa operar na sua vida e lhe converter, lhe virar, lhe transformar, para que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Este mesmo mistério do arrebatamento aconteceu para Elias. 2 de Reis, capítulo 2, 11. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eles eram juntos, Elias e Eliseu, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu, ele separou Elias e Eliseu, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Não morreu. Esse é um exemplo. É algo que aconteceu antes do arrebatamento. Ele subiu ao céu num redemoinho. Quando Jesus morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E depois apareceu os seus discípulos. E por muitas provas infalíveis, por 40 dias. E nesses 40 dias, depois de ter abençoado os seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 9, somos ditos aí que quando, depois de ter falado isto tudo, ainda olhando para ele, ele foi tomado para o céu. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E através de duas, e uma ou duas testemunhas, a sua verdade será estabelecida. Enoque, Elias, Jesus Cristo, quando foram tirados desta terra para o céu. E as pessoas que levantaram no tempo da vinda do Senhor, que Jesus Cristo, eles serão tomados para o Senhor. E aqueles que permanecerem vivos fisicamente, vivos na graça de Deus, vivos no Espírito, vivos com a vida de Cristo, que são crucificados com Cristo. Mesmo assim que vivo, as pessoas que vivem, habitam em Cristo, serão transformados e serão tomados desta terra, tirados para o céu. Filipenses capítulo 3, a transformação que vai acontecer. Filipenses capítulo 3, versículo 20. 3 Filipenses 20. Mas a nossa cidade, a nossa conduta, o nosso caráter e a nossa expectação, a nossa expectativa, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando. Assim que nós nascemos de novo, estamos salvos e a graça de Deus habita na nossa vida
e vivemos vitoriosamente. Ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, onde esperamos esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido, o qual transformará o nosso corpo mortal, o qual transformará o nosso corpo corruptível, para ser conforme ao seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele está voltando, ele está vindo para nós, e quando ele vier, ele o veremos. Eu o verei. 1 de João 3:1. 1 de João 3:1. Vejam quão grande amor que o Pai já derramou sobre nós, para que nós, crentes, convertidos filhos, crentes transformados, santos, pessoas que foram lavadas dos seus pecados, para que possamos ser chamados filhos de Deus. E o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 de João 3:1. Você não é do mundo, como eu não sou do mundo. Ele chamou-nos, Ele nos escolheu fora do mundo. E o mundo não o reconhece-nos, porque não nos conhece como parte deles. Porque eles não reconheceram a Jesus como parte deles. E não nos conhecem, por isso não lhe conheceram. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e se alguém vai ser salvo, é agora. Aquele momento, quando ele vier, o tempo do arrebatamento, não haverá tempo. Porque isso vai acontecer num momento, num piscar do olho. E não haverá tempo de, o Senhor espera por mim, ainda estou orando. E se há uma oração que deve ser feita, se há uma conversão que deve se fazer, se há uma salvação para nós podermos possuir, é agora. Nesse tempo será muito tarde. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O nosso corpo será um corpo glorioso como o corpo dele. Seremos como Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todos que têm aquela esperança do arrebatamento, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Lucas 21. Lucas 21. 31, perdão. Olhai, Lucas 21, 34. E olhai por vós, o Senhor está vindo. Pode ser um momento, no piscar do olho, olhai por vós. O Senhor está vindo. E aqueles que estão deixados atrás irão passar pela grande tribulação. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 35. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. 36. Vigiai, pois, porque vai ser uma coisa de repente, vai ser algo sem esperar, acontecerá repentinamente, sem anunciar. Isso vai acontecer como um laço sobre toda a face da terra. Vigiai, pois,
em todo o tempo e orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Para escapar a grande tribulação, para estar em pé diante do Filho do Homem. Eu oro para que o Senhor, Ele mesmo, possa nos dar o espírito de vigilância em todo momento, em todo tempo, e quando Ele voltar, não possamos ser encontrados de improviso. Amém. O ponto número 2 agora. O triunfo do glorificado sobre a sepultura. 1 de Coríntios, capítulo 15, 54. Quando este que é corruptível tomará incorruptibilidade, quando este mortal vai se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á que está escrito. Que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Alguma coisa estava escrito. E tudo que está escrito, primeiro, acerca de Cristo, vai se cumprir. 2, tudo que está escrito sobre a igreja será cumprido. Porque está escrito. 3, tudo o que está escrito acerca da transladação e transformação dos crentes será cumprido. Ele diz: naquele tempo virá acontecer o escrito, cumprir-se-á que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está isso? Isaías 25, 8. Isaías 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre e assim enxugará. Paulo era um estudante, um mestre do Velho Testamento. Ele era um professor que estava bem, tinha todos os versículos, conhecimento da escritura do Velho Testamento. E ele diz: alguma coisa está escrita por um dos profetas do Velho Testamento. E disse naquele tempo, no tempo da ressurreição, no tempo do arrebatamento, aquele dito, aquele escrito será cumprido, que está escrito, que a tragada a morte e na vitória. Aqui está, Isaías 25, 8. Ele aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Todas suas lágrimas serão limpas. Todas as suas tristezas vai tirar. E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Aleluia. O Senhor já falou isso. Amém. Vamos voltar para 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo está cotando todas as partes dos profetas maiores. Vamos ver aqui, maiores profetas e Oséias 13, 14. Oséias 13, 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido nos meus olhos. É o que o Senhor está trazendo aqui para nós agora. Para que aquela morte vai ser vencida. Como é que vai ser que Deus transformará a mesa e a morte não terá mais poder sobre nós, nunca mais. E aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, e aqueles que estarão vivos, eles vão ser transformados, vão ser arrebatados
eles estarão com o Senhor, porque Cristo, ele já veio, ele já venceu a morte, já. Hebreus capítulo 2, a partir do Hebreus capítulo 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O Calvário, a cruz, Cristo, que ele é aquele que nos deu a vitória, aquela vitória de Cristo, na cruz de Calvário, é o que funcionou poderosamente e virou todo o processo, mudou todo o poder e todo o prazer e toda a praga da morte, através que é do diabo, porque Cristo morreu para que ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. No versículo 15 diz: e livrasse todos os que, todos nós, com medo da morte, estavam por baixo e toda a vida sujeitos à servidão. Mas Deus já nos libertou. E damos graças a Deus porque já te libertou. Eu disse, já te libertou. O poder da morte já está cancelado. A autoridade da morte está cancelado. Primeiro, você não irá morrer a morte prematura. Cristo vive em ti. Cristo vive por ti. E quando você está ocupado, servindo ao Senhor aqui para lá, e se o teu trabalho, se o seu apontamento não está terminado, e quando ninguém vai bater a porta para ti, e você vai responder a voz que vier do céu, há um trabalho que você tem que fazer. Por isso você não morrerá prematuramente em nome de Jesus. 2. Você não morrerá a morte permanente. Sabe, a pessoa quando morreu é separado de Deus e nunca mais estará com Deus. Essa é a segunda morte, a morte final, a morte permanente. Não irá acontecer contigo em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Apocalipse 20, no verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Isso, lembra-se? A ressurreição, lembra-se? O arrebatamento, e vamos para o céu, eu e você. Disse eu e você, iremos para o céu. E quando estivermos lá, quando até aqui os 7 anos da grande tribulação, depois dos 7 anos da grande tribulação, Cristo voltará, literalmente, isto é, para ser visto por todos, e naquele momento haverá a ressurreição dos mortos que morreram na grande tribulação. E o Senhor, ele vai lutar contra o Satanás, e o Satanás será pisado e colocado por 1000 anos debaixo, para não estarmos a viver aqui a reinar com Cristo. Eu vou reinar com Cristo. Seja confirmado isto na sua vida em nome de Jesus. E depois dos 1000 anos, haverá a batalha de Armagedon, é onde o Satanás vai tentar para ter poder, mas será destruído, e virá aí o grande trono branco, e haverá um julgamento final. Depois daí, agora, a Revelação capítulo 20, 14, e a morte não terá mais algo a fazer.
O inferno não terá mais nenhuma obra a fazer. E a morte e o inferno foram o lugar onde ficavam os mortos, serão lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Para que aqueles que estavam no inferno não morrerão mais, vão viver para sempre lá. Os que estão no céu também não morrerão, viverão para sempre lá. Esta é a segunda morte, a morte das mortes. A morte não irá destruir mais a ninguém. Não há doença, não há maldição, não há dor, não haverá mais lágrimas. Amém. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 4. É Apocalipse 21, desculpem. 4. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém. E não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. No versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. Ele disse-me, e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede da graça, darei da fonte da água da vida. Versículo 7. No versículo 7 diz: quem vencer, quem é esse? Quem vencer, eu disse: quem é esse? Deus te dará graça de vencer. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que a igreja diga amém. Voltamos para 1 Coríntios 15, a partir do versículo 57. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A este tempo, quando estamos aqui, esperamos a vinda do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória sobre tentação. Graças a Deus que nos dá vitória sobre qualquer forma de tentação. Ele nos dá, de provação, Ele nos dá toda a vitória sobre todo o tentador, que é o diabo. Graças a Deus que nos dá a vitória em tudo aquilo que Ele nos concede para fazer. Ele dá-nos a vitória todo o tempo. Assim que dependemos no Senhor, na vida que vivemos agora. As tentações virão e eu tenho vitória. Provações virão e eu tenho a vitória. E depois vem um tempo de teste a ti e não vai ser um tempo tribuloso para ti, porque você terá vitória em nome de Jesus. E aquilo que Ele indicou, a tarefa que colocou para você fazer, não será pesada, você vai continuar. E você vai ter vitória para todas as tarefas em nome de Jesus. Todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. De dia, de noite, com as pessoas, sozinho, por si só, a sua força não irá falhar. O seu poder não falhará. Você correrá, você não irá se cansar. Você vai andar e não falhará. E todo o tempo, Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. 2 de Coríntios, capítulo 2. 2 de Coríntios, capítulo 2, 14. Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfantes. Sempre, sempre, sempre. Ele nos faz triunfar em Cristo. Quando você tem alguma coisa à sua frente, o desafio diante de ti, a responsabilidade diante de ti.
um dever diante de ti, um evento diante de ti, você não ficará com medo, não sei o que o diabo vai fazer, a sua vida não está nas mãos do diabo. Não sei o que o diabo vai fazer e eu vou usar o seu servo, o destino não está nas suas mãos, os servos de Satanás ou do diabo, você não vai olhar à frente com medo, como vou conseguir, ou vou conseguir vencer. Eu irei suceder, porque graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou vencedor. Você é um vencedor. Eu sou mais do que um vencedor. Mais do que um vencedor. Você é mais do que um vencedor. Somos vencedores. E somos mais do que vencedores em nome de Jesus. As tuas tentações, as tuas provações, teu inimigo, os teus desafios podem ser grandes ou maiores, altas, mesmo muito ferozes, como Golias, que era feroz, furioso, mais alto, grande do que David, mas como um pequeno David teve vitória sobre uma pessoa grande que um Golias, você também terá vitória. Porque em todas essas coisas, no escritório, vitória. Em casa, vitória. Do outro lado, vitória. No mar, vitória. Na cidade, vitória. Onde você for, esta noite mesmo. Eu disse, a partir desta noite. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Gostaria de ouvir um grande amém aí. 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Há um crente aí esta noite? Você é um vencedor. Veja o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Amém. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Diga, o que é que faz o maligno? Diga isso com alta voz. Em vez de colocar não lhe toca, coloca o seu nome a si mesmo. Diga, não me toca. E o maligno não me toca. Você está seguro, você está protegido, você está guardado, e aquele maligno não lhe tocará. Quando você está a dormir, anjos estão cuidando de ti. Quando você está saindo no seu caminho, os guardas do céu estão ao redor de ti. O sangue de Jesus, o poder de Jesus está te protegendo. E onde você que estiver, até você terminar a última coisa da tarefa que Deus te deu para fazer na terra, o maligno não te tocará. O ponto número 3 agora. O ponto número 3, nosso trabalho para o crescimento do Evangelho. 1 de Coríntios, capítulo 15, 58. Ele diz, para começar, portanto, ele está falando acerca da vitória sobre a morte,
vitória da cruz, a vitória do Calvário, a vitória de Cristo sobre a morte. Ele diz, portanto, por causa desta vitória que foi comprada, foi paga para ti, aquela que coloca a sua vida, ele diz por causa do preço que Cristo pagou para a sua vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E disse, a ressurreição vai acontecer. Ele disse, não te preocupes como as pessoas não têm esperança, quando o seu familiar, ou esposa, ou marido, ou filho, ou pai, quando sentires a sua falta, diz que não se perturbe, não chore, porque a trombeta vai soar, os mortos em Cristo irão ressuscitar, e por causa disso, você vai ver os seus antequeridos de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, porque estamos olhando para o arrebatamento, e tudo que é corruptível vai revestir de imortalidade, de incorruptibilidade. O mortal vai colocar e revestir-se de imortalidade, a trombeta vai soar, e tudo vai ser tirado, vai sermos tirados desta corrupção, neste mundo corrupto, e diz, portanto, meus amados irmãos, não é isso que você está à procura, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, porque ele venceu a morte, porque o maligno não vai te tocar, você não está com medo, não vai ser intimidado, não vai voltar, não vai se apostatar, não vai deixar, não vou fazer evangelho, não vou fazer aquilo, e não queres que eles me vejam, não queres que eles me destruam. Está falando as coisas que ninguém vai destruir, você é mais do que vencedor, porque o Senhor já venceu por ti. Diz, por causa disso, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, primeiro. 2, inconstantes, imparáveis. Você está aí, não há vento, vai te mover, não há poder de Satanás que vai te mover. Não há nenhuma força do inimigo vai te mover. Você é constante e diz sempre, sempre, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As nossas crianças vão à escola, eles estão sendo preparados para os exames, e os pais também estão lhes dizendo, tenha certeza que quando você volta daquele colégio, daquela universidade, desta escola primária, permita que nós possamos saber que você está dando todos os esforços que você tem, de tudo que você está fazendo. Temos que dizer aos nossos filhos, dizer aos nossos obreiros, como falamos ao nosso povo, encorajando, que o Senhor está te dizendo que tipo de trabalho que você vai fazer naquele dia, que tipo de coroa você vai ter quando o Senhor voltar, quando a trombeta soar, quando os mortos em Cristo ressuscitar e os que estão vivos serão tomados, arrebatados com ele e ficarão cada um, e ele vai dar coroas a cada um, assim de acordo com as suas obras. Que tipo de coroa que você vai ter? Que tipo de recompensa? O tipo de recompensa que ele quer ter vai ditar o seu cometimento na obra, no reino de Deus. Permaneça no Senhor, seja firme no Senhor, cometa-se a si mesmo no Senhor e faça a obra que vai te dar uma grande recompensa no último dia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeiro, firmes. Atos capítulo 2, 40. Atos 2, 40. E com muitas palavras isto justificava, estava dizendo, salvai-vos pela geração desta prevenção. 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja versículo 42. Todas 3.000 almas convertidas, nascidas de novo e perseveravam firmes, continuaram firmes na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E eu oro
que você será firme no Senhor em nome de Jesus. Hebreus 3:14. Hebreus 3:14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Desde o princípio, temos aquela certeza de que nascemos de novo e do tempo que nós consagramos nós mesmos ao Senhor, até o tempo que Ele há de voltar. Ficarmos firmes e ficarmos no princípio da nossa confiança até ao fim. 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3:17. Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Fica firme, sólido, firme, imutável e constante, para que tudo que acontecer, você saberá que esta é a sua consagração. Este é o seu cometimento ao Senhor. E você será firme e nada irá mudar a sua convicção em nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 5:8. Diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Não é automático para o diabo, não está devorando todos, ele também não pode devorar todos, ele está buscando aquele que é fraco, aquele que é descuidadoso, aquele que não ora, o negligente, o descrente, para que ele possa devorar. Mas sede sóbrios, vigiai, seja vigilante. E quando o adversário, o diabo, vier como um leão bramando, procurando a quem possa tragar, ele não virá te tragar, ele não te fará apostatar, ele não te fará você desistir, dizer que eu não vou sair na justiça, no ganhar de almas, você vai estar firme. Eu serei firme. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé. Firmes na fé. Ele trouxe tentação a Cristo, mas Jesus disse: está escrito. Diga isso a ele: está escrito. Ele não vai desistir, há de voltar a segunda vez. Diga a ele: está escrito. Ele não vai desistir, há de voltar a terceira vez. Responda: está escrito. E é assim que refere-se ao estar firme, sabendo que... E você pega o seu chão, dizer que é o que Cristo disse, também vai ter as ações que Cristo teve. Ele permaneceu firme e imovível. O Senhor vai te guardar, imutável, invencível, imparável, incomparável, firme e sólido no Senhor, em nome de Jesus. Vamos agora, 1 de Coríntios, capítulo 15, 58. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e agora diz constantes e constantes. Salmos 16. Salmos 16. 8. 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu não vou permitir Satanás, ele me tirar e estar entre mim e o Senhor, para bloquear a minha visão. Não vou permitir o dinheiro ou o negócio para vir entre mim e o Senhor, para bloquear a minha visão. Não vou permitir o homem ou a mulher, não vou permitir pornografia, não vou permitir todas as coisas carnais que possam vir entre mim e o Senhor. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim.
Por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Quando alguém é constante, está olhando ao Senhor, olhando para o Senhor, esperando para a vinda do Senhor. Ele diz, o Senhor, posto o Senhor continuamente diante de mim. No versículo 9, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. No versículo 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. E a igreja diga amém. Daniel capítulo 1, 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. O temperamento, o comportamento, a decisão, a firmeza de aquilo que a pessoa é, pode ficar firme. Daniel 8, 1. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele não sabia o que viria no capítulo 2, mas ele propositou, no capítulo 3, ele propositou no seu coração o que vai acontecer no capítulo 6, já na cova dos leões, não há problema, não importa a tentação ou a provação. Daniel propôs no seu coração que ele não ia se contaminar. Quando você propõe algo no seu coração, eu vim ao Senhor, vou habitar no Senhor, vou permanecer no Senhor, tudo que vier nos dias seguintes, na semana seguinte, mês seguinte, tudo que vier não importa. O que importa é que o propósito do meu coração, eu oro que aquele propósito vai estar firme, sólido, em nome de Jesus. Estamos indo agora, Colossenses, capítulo 1, 21. Você que às vezes tinha sido alienado, mas agora que você nasceu de novo, assim que você, que é filho de Deus, agora, versículo 22. Vós também que no outro tempo eras estrangeiros, no vosso entendimento pelas vossas más obras, 22, no corpo da sua carne, pela morte, perante ele apresentar-vos irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 23, e se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos mover da esperança do Evangelho, não se mover da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Anos passados, para fazer a obra de Deus, como evangelismo, tínhamos de deixar as nossas casas, tínhamos que bater a porta de alguém e tínhamos que permitir que ele abra a porta e depois chegar ali. Mas houve um tempo limitado que podemos fazer isso. Há um tempo do dia em que temos que fazer isso. Depois das pessoas voltaram do serviço, já fecharam os seus portões, fecharam as suas portas, não podemos entrar lá, não podemos entrar lá. Mas agora as coisas já mudaram. No dia, de noite, quando as pessoas estão indo à cama, quando estão nas suas casas,
quando não há táxi, não há carro, quando não há como mover de um lado para o outro, agora podemos fazer a obra do evangelismo. Este é o tempo que esta palavra, essa obra, em todo momento, vai ser relevante e fácil. Você pode pegar no telefone, ligar para a pessoa e falar com ela. Você pode evangelizar, você pode pregar, você até pode orar por eles, você pode aconselhar, pode fazer o acompanhamento, além de falar em todo o tempo. Se lembra agora, o tempo torna, você pode ver que é tarde, você pode mandar uma mensagem, quando estão usando o WhatsApp, você pode falar, você pode conversar da maneira como quer, sempre. Este é o tempo que é bem apropriado. No tempo de Paulo, o apóstolo tinha que subir os navios, tinha que estar na rua, tinha que se mover de um lado para o outro, mas agora pode sentar no conforto da sua casa e você no Instagram, Facebook ou qualquer coisa. Esse é o tempo que é muito relevante, que esta palavra sempre abundante na obra do Senhor, pode estar no serviço. Você pode conversar com outras pessoas, você contactar nos todos os telefones do seu telefone, pode falar com ele, pode lhes envolver na obra do Senhor. No meio da obra, você pode cantar para eles uma boa canção que passou para eles, você pode lhes enviar, você pode lhes envolver. E este é o tempo que você tem a oportunidade, porque você precisa de uma grande recompensa quando o Senhor vier. Por isso, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não será vão, seu esforço não será em vão. Tudo que você semeou vai colher. Você semeou salvação na vida de outras pessoas, o Senhor vai trazer mais salvação na sua família, nos seus filhos, sua esposa, todos serão salvos em nome de Jesus. Você já semeou a cura na vida das pessoas, e para ti também, através da oração, da cura, daqueles milagres, pode tomar aquela testemunha, aquele milagre, enviar para eles, alguém no hospital, alguém na cama doente, você pode enviar para eles serão curados em nome de Jesus. Assim que você semeou a cura, a libertação na vida de outras pessoas, aquela mesma cura, aquela mesma libertação, o Senhor semeará isso na sua vida em nome de Jesus. Apostatados que dizem, eu não quero ouvir nada, em todas essas coisas, você pode mandar um salmo para ele, pode mandar alguma coisa, depois de enviar aquela coisa, eles vão estar pensando alguma coisa, você está lhe enviando, alguém diga sempre, o evangelho não morrerá, e a obra do Senhor não parará contigo. Sempre você vai abundar na obra do Senhor em nome de Jesus. O Senhor vai te recompensar. Hoje o Senhor vai te recompensar. Amanhã Ele vai te recompensar. O resto da sua vida, recompensa sobre recompensa sobre a sua vida em nome de Jesus. E quando você chegar no céu, você está chegando no céu. Quando você chegar no céu, eu disse, quando você chegará no céu, e depois Deus vai te dizer bem-vindo. O Salvador Jesus vai dizer bem-vindo. Todos os anjos vão dizer, este é o homem, esta mulher, que sempre abundava, e os anjos irão te dizer bem-vindo em nome de Jesus. Olha para a recompensa, O Senhor vai recompensar a sua obra em nome de Jesus. Você não irá se cansar, você não cairá na metade do caminho. Finalmente, você terá a grande recompensa de Deus em nome de Jesus. Que a pessoa que eu falo com ela, por que não se levanta agora, falando dos crentes, do que eles são filhos de Deus, a bênção do Senhor irá encher a sua vida, vai ocupar a sua vida. Você pode vir agora, diga ao Senhor, abra sua boca e diga ao Senhor,
Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes. Promessa ao Senhor que você vai ser firme. Prometa ao Senhor que você vai continuar no caminho do Senhor, na obra do Senhor. Você não irá se cansar. E você é constante. Nada vai te mover. Nada vai te mover. Sempre, 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 sempre você vai abundar na obra do Senhor. Porque você sabe, porque você tem a certeza que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Entrega-te a ti mesmo no Senhor, consagra-te a si mesmo ao Senhor e faça a obra que o Senhor te chamou para fazer sem olhar para trás.